Primeiramente, olá a todos. A gente vai começar hoje uma sequência de vídeos do Instituto Musical Danilo Menezes com aulas demonstrativas. Como que funcionam essas aulas demonstrativas? A gente vai ter um exemplo de como funcionam as aulas de cada instrumento. Hoje a gente vai começar com a aula de guitarra, onde eu também vou falar alguns conceitos que são usados para o violão. Nas aulas de guitarra, eu vou focar sempre em 4 coisas. A história, para a gente poder entender de onde que vem o conceito todo, a aplicação prática do que a gente estiver falando, a técnica para conseguir executar adequadamente o que a gente estiver falando, e além disso tudo a teoria, porque é básico a gente ter um embasamento teórico para poder saber como fazer realmente na prática, senão a gente só vai estar reproduzindo algum conteúdo. Então vamos lá. Eu vou começar então para a gente entender qual que é o nosso instrumento. Para exemplificar o que eu vou falar, eu gosto de citar o exemplo do Jimi Hendrix. Tem uma foto muito famosa do Jimi Hendrix que ele pega a guitarra, quebra, coloca fogo e fica pirando em volta. Eu gosto de comentar 2 detalhes dessa foto. Por que que ele fez aquilo? Primeiro, que nem é tão importante para a gente, porque ele já estava podre de rico. Ele já estava ganhando muito dinheiro tocando, e a guitarra que ele colocou fogo custava milhares de dólares, mas para ele isso não era importante. O segundo motivo que é importante, porque a guitarra não era o instrumento dele. Aí a gente pode pensar, como que a guitarra não era o instrumento do guitarrista? Porque o instrumento que ele tem mais importante era a mão. Ele podia pegar uma guitarra de R$100 que ele ia fazer o mesmo som que ele fazia naquela guitarra, que era uma fortuna. Então, o principal cuidado que a gente precisa ter é com a nossa mão. Tem uma doença muito comum, algumas doenças, né? Mas hoje vou comentar de uma específico, que é a tendinite. Além dela, tem LER, síndrome do túnel de carpo, mas vamos focar na tendinite. A tendinite é um mal comum para todos os músicos. O que acontece? A tendinite, sempre que a gente tem um sufixo "it" no final da palavra, é uma inflamação. Então, uma inflamação no tendão, que pode dar por mau posicionamento, que eu já vou explicar agora mesmo, ou até falta de alongar para tocar. Então, vamos começar com esse segundo passo. Vamos alongar sempre antes de tocar. Quais alongamentos que a gente vai fazer que vão ajudar a gente? O primeiro, a gente vai deixar o braço reto, com o ombro baixo, o punho fechado e puxar para baixo. Vamos fazer isso numa média de 20 segundos. Passar os 20 segundos, vamos fazer também para cima. E é importante fazer isso sempre antes de tocar. E se você estiver tocando várias horas por dia, fazer a cada hora, fazer para dar uma relaxada. Além disso, fazer também com a mão aberta para cima e a mão aberta para baixo. 20 segundos em cada um. Fez de um lado, alterna a mão. Fez todos os alongamentos, você já está preparado para começar a tocar. Então vamos começar com os passos iniciais que a gente vai ter na guitarra. Quais são? A gente vai fazer um exercício que vai trabalhar articulação e independência. A articulação é a movimentação, independência é porque a gente tem o tendão vindo para cá, para esse dedo receber do cérebro o controle de movimentação, para esse dedo. Agora esses dois, por exemplo, eles são interligados. Quando você mexe o dedinho, esse aqui involuntariamente ele mexe sozinho. Então a gente precisa trabalhar isso para conseguir tocar
com domínio. Como que vai funcionar? Primeiro passo, a gente tem que relacionar algumas coisas com números. A gente tem 6 cordas que a gente vai contar de baixo para cima. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. A gente tem as casas que também a gente vai relacionar com os números. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E elas são divididas sempre por esse ferrinho aqui que é o traste. Além disso, os dedos. Dedo 1, 2, 3 e 4. Então, a gente vai colocar nesse exercício o primeiro dedo lá na sexta corda, na primeira casa. Vamos apertar ali e vamos tocar só essa corda. Depois a gente vai tocar com o segundo dedo na segunda casa. Colocar o terceiro dedo na terceira casa. O quarto dedo na quarta casa. Então, repetindo até aqui. Depois a gente pode fazer isso em todas as cordas. Experimenta fazer uma vez. Provavelmente nessa primeira vez que você for fazer, você vai ter algumas dificuldades. Mas são nessas dificuldades que a gente vai trabalhar agora. O primeiro detalhe para a gente ter uma boa execução é a postura. Então, vamos observar parte por parte da postura que a gente tem que ter para tocar. O primeiro passo é o corpo e a guitarra. Vocês vão reparar que eu coloco a guitarra levemente para frente do meu corpo. Ela tem até uma curvatura, que várias guitarras têm essa curvatura. Que servem para quê? Para você dar uma tombadinha na guitarra. Dessa forma você vai conseguir visualizar melhor as casas, sem ter aquele problema que muitos músicos fazem de colocar a cabeça lá embaixo para poder ver o braço. Então a gente consegue manter uma postura mais ereta, que vai evitar que no dia seguinte você tenha uma torcicolo. E além disso você vai visualizar bem as casas para poder tocar. Então o primeiro passo da guitarra é deixá-la levemente curvada. Não deitada, mas levemente curvada ao ponto que você consiga enxergar as casas. Feito isso, essa parte a gente vai chamar de headstock. Eu deixo ele sempre um pouco para frente. Eu estou reto aqui, mas a guitarra não está reta. Ela está um pouco inclinada, com essa parte mais à frente. Por quê? O importante nesse caso não é nem a guitarra, mas o meu cotovelo. Se a guitarra também tivesse reta, eu ia colar o meu cotovelo aqui no meu corpo. Colando o cotovelo no meu corpo, a gente vai perder a mobilidade. Então, eu ia ficar com dificuldade para movimentar. Já com o headstock para frente, cotovelo livre, eu posso movimentar pelo braço como eu quiser. Estou livre. Então, já temos o passo até aí da postura do corpo com a guitarra. Lembrando também do cotovelo que ele não pode encostar em nenhum outro lugar. Não pode encostar na perna, não pode encostar aqui, porque às vezes a gente está com preguiça, a gente deita aqui sobre a perna. Mas isso vai atrapalhar a gente a tocar, porque você vai perder mobilidade. Eu vou encerrar por aqui essa primeira parte da aula, mas a gente vai ter uma continuação dela, onde eu vou falar mais alguns detalhes de postura, palhetada, limpeza do som, clareza do som. Várias coisas são importantes. Agora, tanto para quem está começando agora, quanto para quem já toca e quer evoluir corretamente. Então, isso vai ser o assunto do próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado a todos que assistiram esse até aqui. Eu espero contar com vocês visualizando todos os vídeos que a gente colocar. O segredo é treinar, treinar, treinar. Se você quer continuar assistindo os vídeos do Instituto, inscreva no canal, onde se você tiver inscrito, os vídeos vão aparecer para você semanalmente. Todo vídeo que a gente postar, eles vão aparecer em box para você. Muito obrigado. Valeu.